Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, quase todos os dias estão indo para a cadeia bolsonarista, criminosos e ladrões. Exatamente isso, ladrões. Hoje, a Polícia Federal prendeu o Paulo Henrique Costa. Sabe quem era o Paulo Henrique Costa? Ele era presidente do Banco de Brasília. E essa operação Cúmplice Zero da Polícia Federal é que estava investigando as irregularidades envolvendo o Banco Master e o BRB, que é o Banco de Brasília. E, além dele, a Polícia Federal cumpre outros mandatos de prisão preventiva contra o advogado Daniel Monteiro e 7 de busca e apreensão no Distrito Federal e também em São Paulo. Agora, essas medidas foram autorizadas, sabe por quem? Por aquele ministro bolsonarista. Veja só como é que o mundo gira. Ele capota, não gira, certo? O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Henrique Costa, ele estava sendo investigado pela atuação na tentativa de compra do Banco Master, do Daniel Vocaro, pelo BRB, onde ele era o presidente do banco. E, além da aquisição de carteiras de crédito das instituições privadas, a suspeita é de que os negócios tenham sido realizados sem lastro, a revelia, inclusive das práticas de governança. Agora, a decisão do ministro bolsonarista André Mendonça aponta que há fortes indícios de participação do ex-presidente do Banco Público. E tem outra, e a engrenagem criminosa estruturada para viabilizar vendas de carteiras fictícias, falsas, do BRB, com um impacto assim bilionário. Segundo o ministro André Mendonça, as investigações indicam que documentos teriam sido produzidos em série para dar uma aparência de legalidade aos ativos inexistentes. E, de acordo com a Polícia Federal, parte relevante dessa operação apresentada, olha aqui, esse pessoal bolsonarista, eles só praticam crime. Agora, olha bem, veja o total de grana que esses caras desviam, faz cambalacho para eles aumentarem o patrimônio deles. Olha bem, do total é 21,9 bilhões de reais adquirido pelo BRB em carteira do Banco Master. Cerca de 13,3 bilhões tem indícios de ausência de lastro e além de problemas documentais. Quer dizer,
Esse pessoal tudo bandido. Agora, a apuração também indica que essas operações eram conduzidas sob pressões internas e tratadas como prioridade da presidência do banco. Agora, o relatório alerta que teve um relatório técnico que apontavam irregularidades e teriam, inclusive, esse relatório técnico foi ignorado. Ao longo dessas negociações fraudulentas do banco, do BRB, com o Banco Master, eles ignoraram todo o trabalho técnico. E o trabalho técnico apontava irregularidade. Agora, eles não estavam nem aí com a irregularidade do Banco Master. Agora, no despacho do ministro bolsonarista, o ministro, e ele afirma que o Henrique Costa teria atuado de forma consistente para viabilizar a transação, mesmo diante do alerta sobre inconsistência. É o alerta dos técnicos do banco. Agora, a conduta, segundo a decisão do ministro, não se limita a uma negligência administrativa, podendo configurar adesões deliberadas ao esquema criminoso. Agora, as investigações também alcançam suspeitas de pagamento de vantagens indevidas. Olha bem, segundo a Polícia Federal, o Henrique Costa teria recebido imóveis de alto padrão, avaliado em cerca de, olha bem a quantia de grana, os imóveis, 146 milhões de reais, em troca de favorecer as operações criminosas envolvendo o Banco Master e o BRB. Agora, parte desses valores, inclusive, que foi efetuado, isso conforme as investigações da Polícia Federal. Agora, as mensagens analisadas pelos investigadores da Polícia Federal indicam a proximidade entre o Henrique Costa e o Vocaro, e a tratativa sobre negócios e aquisições de imóveis. Olha bem, em um trecho citado na decisão, há referência à organização de operação financeira ao mesmo tempo em que discutiam visitas às propriedades que fariam parte do suposto acordo. Esse pessoal criminoso, e tem um outro porém nisso aí, é a mando de quem? Quem é que é o governador de Brasília? É só analisar por aí. E para o ministro, inclusive ministro bolsonarista, a prisão preventiva é justificada pela gravidade dos fatos, pelo risco de interferência nas investigações e pela possibilidade de continuidade das práticas ilícitas. Ele também menciona a necessidade de preservar provas e evitar ocultação de patrimônio.
Agora, a Liberdade, olha bem o que diz o ministro Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. A liberdade dos investigados compromete a efetividade das investigações. Fecha aspas. Isso quem afirmou foi o ministro Mendonça, do Supremo, André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. E ao descartar o risco de destruição de documentos e de rearticulação do grupo, por isso que ele pediu a prisão preventiva do Henrique Costa. Agora, o Paulo Henrique Costa, ele foi afastado do BRB em novembro do ano passado, após a deflagração da fase anterior dessa operação da Polícia Federal. E ele presidiu o banco, olha, presta atenção, ele presidiu o banco desde 2019. Quem é que estava no governo em 2019? Tanto no governo do Distrito Federal de Brasília, como na presidência da República. Veja bem a organização criminosa que esse pessoal montou no Brasil para roubar tudo, até o banco BRB. Olha bem, o Paulo Henrique Costa, ele presidiu o banco desde 2019, por indicação de quem? Quem é que levou ele a presidente do banco? Sabe quem? Exatamente o governador de Brasília, Ibanez Rocha. Agora, eu fico surpreso, por exemplo, com a CPI do crime organizado, porque não consta o nome dele, dessa organização criminosa, no relatório do Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira é que fez o relatório da CPI, dos atos do crime organizado. E por que não colocou o nome do Ibanez Rocha, do Paulo Henrique Costa e de muitos outros, inclusive que eu falei ontem? Roberto Campos, tem um monte, porque o Roberto Campos é que abriu o Banco Central para o Daniel Vocaro cometer os crimes, roubar o Brasil. Agora, o Paulo Henrique Costa fazia parte do grupo, da organização criminosa que o Alessandro Vieira, que foi o relator da CPI do crime organizado, não colocou. E hoje a Polícia Federal, isso com ordens do Supremo Tribunal Federal e do ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro até bolsonarista, o ministro bolsonarista André Mendonça. Veja bem como o caso é complicado e tem muita grana em jogo, que até o ministro André Mendonça mandou prender
o Henrique Costa. E prisão preventiva. Não é prisão temporária, é prisão preventiva. Ele vai ficar preso. Agora, quem é o cabeça disso tudo? Quem é que... Desde 2019, quem era o presidente da República? E quem foi que indicou o Henrique Costa para presidente do Banco de Brasília, o BRB? Quem foi que indicou? Foi o Ibanez Rocha. E o Ibanez Rocha, que estava querendo comprar o banco da organização criminosa, porque esse banco faz parte da organização criminosa. É a organização criminosa Banco Master. E o Ibanez Rocha queria comprar um negócio que não valia absolutamente nada. Agora, roubaram muito. E tem outra. Só a transação do BRB, do Banco de Brasília, é 21,9 bilhões. Não é milhões, é bilhões. E tem outra, com ausência de lastro, quer dizer, não tinha nada. O Banco Master não tinha coisa nenhuma. Esses grana estava tudo distribuído para as pessoas, para a organização criminosa, que inclusive o Ibanez Rocha fazia parte, e o Alessandro Vieira não colocou no seu relatório. Ele foi o relator e não colocou. Sabe quem ele colocou? Ele colocou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e também o ministro da PGR, da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet. Só esses 4. E por que não colocou esse pessoal? Por que não colocou o Roberto Campos, que foi presidente do Banco Central? Não. Ele quis se vingar dos ministros que prenderam o Bolsonaro. Esses são os bolsonaristas, parasita da sociedade, que não fazem nada de útil para o povo brasileiro. Ganham mais de 50 mil reais por mês. E o Paulo Henrique Costa, entendeu? Está preso. Agora ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Apesar que o pessoal que tem dinheiro no Brasil não fica na cadeia, não fica por muito tempo. A gente vê bem, por exemplo, o caso daquele que roubou o Brasil inteiro lá de Alagoas, e depois ainda, como senador, deu um golpe de 20 milhões. Está na casa dele. É o tal de Collor. Está na casa dele, bem folgadão, não tem problema nenhum. Veja o Bolsonaro, roubou joia e tal, e o Paulo Gonet, bolsonarista, arquivou o processo. É assim. Agora, se eles tivessem roubado uma banana, já estariam preso todo mundo, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal,
você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem meter a mão na grana do trabalhador, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.